De paz seja convosco, estamos chegando a mais um episódio do Pod Forte, o episódio de número 36º, com a graça de Deus. Você que está entrando, iniciando esse vídeo conosco, já assine o canal, já toca no sininho aí para você estar podendo receber as notificações todas as quintas-feiras com vídeos novos e espetaculares para edificar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Já também aproveito neste momento para apresentar os nossos apoiadores. A Natália, da Acesso à Arquitetura, está aqui com o seu projeto arquitetônico, nos mostrando a habilidade e o profissionalismo. Então você que precise, basta aí clicar depois lá no Instagram do Pod Forte, você vai ver lá os nossos apoiadores. Precisa aí de uma reforma, de uma arquitetura aí na sua casa, chame ela, que é uma excelente profissional. Também temos a 3UP Impressões, aqui nos ajudando com os chaveiros, também os quadros, tudo em 3D. Você que precise, já também tem lá no nosso Instagram, acesse lá, chame e tenho certeza que vai ser uma benção para a sua vida. E gostaria de agradecer a nossa liderança nacional, a nossa liderança estadual, local, todos aqui nos apoiando, dando aquele alicerce para nós continuarmos também firme nesta obra de Deus. Estou com meu amigo, meu querido irmão, Pastor Anderson. Meu querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, mais um episódio. Pela glória de Deus. Fale com o povo. Isso aí. Muito boa noite, paz seja convosco. Eu quero agradecer desde já a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho aí, compartilhe com seu amigo, com seus familiares, porque nós temos uma missão e um propósito. O Pod Forte hoje ele tem semeado a palavra e transformado vidas. Ou seja, nós estamos no propósito para que o reino venha avançar e o inferno retroceder. Ou seja, estamos unidos e aliançados para que o reino venha avançar cada vez mais. E com a sua ajuda, eu tenho certeza, o Pod Forte é um trabalho evangelístico que tem alcançado vidas, através dessa ferramenta, tecnológica, pela glória de Deus. Então fique conosco. Nós temos hoje uma convidada que temos o prazer de apresentar a vocês, uma indicação de uma pastora da coordenadoria, a pastora Adriana. Então, assim, com certeza ela vai trazer os testemunhos, vai trazer o seu ministério decorrer, porque nós temos o Pod Forte com a essência de mostrar os bastidores. Exatamente. Então, pastor titular, pastor auxiliar também tem os seus desafios. E hoje nós vamos conhecer, vocês vão conhecer, nós também, através, porque aqui nada é robótico, nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, pela glória e graça de Deus. Pastora Mariana, seja muito bem-vinda, se apresente aí conosco. Muito obrigada, Anderson, obrigada, pastor Tiago, pelo convite. É uma honra, me sinto lisonjeada de estar aqui, mas é como eu saí da minha casa hoje e disse: Senhor, vá comigo, porque a minha história precisa glorificar o teu nome e que a minha vida, a minha trajetória possa edificar vidas, com testemunhos, com tudo que o Senhor me proporcionou. Então eu vim realmente nesta visão e eu agradeço muito ao convite de vocês, agradeço a indicação da minha pastora, minha amada pastora Adriana, que realmente é uma mãe na fé, uma mãe na vida, vamos dizer assim, e eu sou muito grata a Deus por estar aqui nesta tarde, Já muito obrigado. A oportunidade, Tiago? Exatamente. Um abraço para a pastora Adriana. Com certeza. Manda aí Deus abençoe, pastora Adriana, muito obrigado pela indicação. Eu tenho certeza que hoje aqui o Espírito Santo irá mostrar o grande testemunho através da vida da pastora Mariana, né, pastor? Muito obrigado. E para a gente iniciar esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria de saber um pouquinho, antes da pastora Mariana, eu gostaria de saber um pouquinho da Mariana. Ah, sim. A Mariana, uma pessoa, nasci aqui em Bauru, na cidade de Bauru. Nasci no ano de 1981, a gente pode falar a idade, Aqui, Pô, fica a gente não fala a idade, a gente fala o ano, Fala o ano. Aí deixa as pessoas calcularem. Exatamente. Mas nasci aqui em Bauru, vivi toda a minha família, estávamos até comentando, minha família é uma família conhecida em Bauru, família de rádio, e assim, caiu aqui. Fica tranquila, pode fica à vontade, você que sabe. Tá. E é família conhecida aqui em Bauru. Eu cresci, dentro de um lar cristão católico. Minha família, minha mãe sempre me levou na missa, aquele roteirinho, sim, de vida. E assim,
cresci dentro da educação dos meus pais, né? Estudei, me formei em faculdade de Direito, né? Pela IT, aqui em Bauru. Que legal. E não quis dar sequência em questão da advocacia, mas estou formada e estou também fazendo o curso de pedagogia, finalizando o curso de pedagogia. Que né? bênção. Sou casada, muito bem casada, graças a Deus, meu esposo Gilberto. Deus me presenteou com um filho, Caxiel, né? Hoje ele tem 12 anos, né? E assim, eu sou uma pessoa com um temperamento, um ar assim de sempre procurar as coisas boas, procurar encontrar nas circunstâncias da vida, né, algo que a gente aprenda. Porque nem sempre tudo é alegria. Exatamente. Mas nesses momentos a gente aprende algo. Sempre tem algo a aprender, né? Com certeza. Então, assim, eu sou uma pessoa família, lar, né, esposa, trabalho também, mas assim, e tem a parte ministerial que a gente vai conversar ao longo, né, desse trabalho aqui. Assim, eu sou uma pessoa muito grata. Eu acredito, nós estávamos conversando, eu sou uma pessoa que é grata a Deus por tudo que vivi, por todas as experiências, né? E eu creio que o Senhor é tudo na minha vida, mas muito grata a todas as experiências que eu vivi. Foram muitas. Vamos descobrir. A gente vai pontuar essas experiências, sim. Porque eu acredito que é através das experiências que nós possamos edificar vidas, né? Sim, com transformar certeza. Através de semeando a palavra. A gente semeia a palavra com as nossas experiências que vivem. Então, a partir disso daí, eu já quero falar como que aconteceu esse encontro magnífico com o nosso Senhor Jesus. Quando foi, como foi, pode contextualizar, fica à vontade. Quando eu conto, às vezes, para algumas pessoas que perguntam, eu acho muito interessante, porque eu acho engraçado. Assim, ao mesmo tempo, para muitos é um momento de dor. Para muitos vieram a Jesus, conheceram a Jesus por um momento, passando uma dificuldade, às vezes uma perda, às vezes por indicação de alguém naquele momento de sofrimento, a pessoa indica, né? Olha, vamos até a igreja, vamos, né? Mas eu falo assim, eu sou apaixonada por Jesus. E o meu conhecer Jesus verdadeiramente foi algo realmente por amor. Né? Eu acho assim, é difícil às vezes a gente conhecer testemunhos do por amor, ou às vezes a gente vê alguém que vem pela dor, ou nasceu já dentro de um lar, né? E aí você dá sequência na caminhada, mas é muito engraçado, eu vou contar com vocês, a pastora, né, tá assistindo, vai dar risada porque ela já conhece. Bom, eu disse que eu nasci num lar católico, né? Minha mãe sempre me levou na missa, orava, né? No caso católico a gente rezava, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que busquei algo a mais. Eu acho que aquele propósito que a gente realmente diz às pessoas, desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito na nossa vida. Com certeza. E esse propósito eu fui buscando na minha adolescência, na minha adulta, e eu queria algo a mais. Eu não queria simplesmente sentar numa cadeira dentro de qualquer lugar ambiente, eu queria trabalhar, eu queria servir, eu queria fazer algo a mais. Olha isso. E dentro de uma igreja católica, a gente sabe que pela, né, liturgia pela administração a gente não tem esse espaço, ainda mais mulher, né? Porque existe uma liturgia, com né? certeza. E ela precisa ser respeitada, tudo. E aí eu queria, sempre tivesse algo a mais, tinha uma caminhada da igreja, eu estava lá, sabe aquela eu estava lá, sempre querendo me envolver naquilo. E aí, só que como é a falta de espaço, a gente acaba, às vezes, né, desanimando, você não encontra espaço. Com certeza. E eu sempre gostei de cantar, né? Então, os louvores, as músicas, né? Eu sempre gostei de cantar. E eu trabalhava na época da minha conversão, eu trabalhava numa lanchonete. E nessa lanchonete eu trabalhava no Disque, então a pessoa ligava, pedia lanche, essas coisas, né? Então, delivery, né? E aí é muito interessante que eu ficava lá e no meio tempo eu ficava cantando, né? E eu já conhecia alguns hinos, louvores, mais, né? Mas eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca na minha vida. Eu conhecia igrejas, conhecia até outras religiões, mas dentro de uma igreja evangélica eu nunca tinha entrado. Olha isso. Não conheci ninguém da minha família, nem de gerações passadas foi evangélica. Tinha outras religiões, mas menos evangélicas. E aí, eu cantando no serviço, um funcionário dessa empresa falou assim, olha, você gosta de cantar, você vai gostar de ir numa igreja evangélica. Eu falei assim, eu nunca entrei. Aí ele falou, e eu trabalhava num lugar que eu só tinha folga na terça-feira, porque eu trabalhava à noite. Uhum. Então, toda terça-feira eu tinha folga, mas aí eu não conhecia nada, gente. Eu não conhecia nada de culto, horário de culto, não sabia nada como que funcionava isso. Olha isso. E aí, o que aconteceu? O sábado, eu já estava no caminho, eu falo assim, que eu já estava no caminho, que Deus já estava me direcionando. Exatamente. Eu só precisava me encontrar. Olha isso. Né?
Mas assim, sabe aquelas... Eu era solteira na época, ainda. E aí eu tava naquela situação de sábado, quando você sai do seu serviço, para onde você vai, né? Eu já não queria mais viver nos passeios, né, dos jovens, assim. Eu queria realmente ver algo diferente. Aí eu falei assim, onde eu posso ir? Onde tem uma casa de Deus a hora que eu saio? Porque eu saía meia-noite do serviço. E aí eu descobri, gente, que tinha uma igreja, uma denominação, que fazia todo sábado à noite uma vigília, que ia até às 6 da manhã. Tá Não deu outra. Eu saí, falei assim, um dia eu vou. Falei, vou sozinha, com a cara e com a coragem. E fui até o lugar. Só que chegando lá, eu nunca tinha entrado numa igreja, e essa parte é engraçada, porque eu parei meu carro, sempre fui muito próxima de Deus, assim, conversando no dia a dia, fazendo as coisas, e aí eu parei meu carro, eu já dirigia, parei meu carro na frente da igreja, e o que eu fiz? Naquele momento, né, a única lembrança que eu tinha era o católico, né, naquele momento eu rezei, e falei assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer na hora que eu entrar nessa igreja, me livra de todo mal que vai acontecer, porque na minha cabeça, eu não falei assim, a gente carregava, né, aquelas coisas que muitas vezes quando não conhece a igreja, faz uma lavagem cerebral, você vai ser, as pessoas vão te falar tanto na sua cabeça que você vai começar a fazer o que eles querem, né, então eu tinha essa imagem, né, eu tinha essa imagem na minha cabeça, que eles poderiam, né, apesar de eu ser formada, né, a gente na nossa... Você já tinha uma instrução, já era... não era uma pessoa, tinha uma instrução, mas por mais que eu tivesse, eu falei, será que eu vou cair nessas garras? E aí, eu falava assim, Deus me protege, né, eu rezei ali dentro do carro e entrei. E ali naquele lugar, ninguém me conhecia, não tinha poucas pessoas, era uma vigília, quem que se dispõe, não é fácil, né? E ali eu cheguei, sentei, eu vi que as pessoas ficaram me olhando, só que ali era o único lugar que eu conhecia. E eu não tinha, assim, ninguém próximo de mim que eu falasse, olha, eu fui, gostei, tem algum outro lugar diferente, alguma outra igreja? Não tinha. Então eu falei assim, gente, é aqui mesmo, tem que ficar aqui, né? E ali eu comecei, aos meus finais de semana, sabendo que tinha essa vigília, ia lá, sentava, não conversava com ninguém se aproximava de mim, mas ali eu permanecia. E, lógico, ao meu olhar, totalmente diferente daquelas mulheres que ali estavam. Mas ali eu fiquei. E quando eu tinha o canto, não conhecia nada, né, as músicas, tudo, mas permaneci ali. E aí, comentando com esse colega de trabalho, ele disse assim pra mim assim, olha, você gosta de cantar, esse lugar que você foi é uma igreja, mas assim, você não vai ter esse envolvimento, né, com louvor, né? Ele falou assim, por que você não vai em tal lugar? Me direcionou uma outra igreja, né, que hoje nem existe mais, eu não conhecia, foi muito rápida essa transição. E aí eu fui, realmente, aí já era uma igreja mais, né, com esse formato, né, esse formato da igreja que nós conhecemos, né, e fui, tinha louvor, aí eu me apaixonei, eu falei, é esse Jesus que eu quero, né, e ali eu realmente aceitei a Jesus ali, mas, lembra daquele coração de querer fazer, né, eu não conhecia, não tinha acesso a pastora, era uma coisa que parecia tão distante. E aí eu falava assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu cheguei o acesso à pastora, eu falei assim, pastora, a senhora não me conhece, né? Eu tô chegando agora, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer algo, nem que eu tenha que ficar na porta da igreja, recepcionando alguém, entregando um papel, eu quero fazer alguma coisa, limpar, né? E aí ela falou assim, eu vou ver, e deixou. Simplesmente assim. E aí, mas foi muito rápido. Foi uma coisa, assim, hoje eu não consigo nem contar em questão de tempo, de prazo, mas foi muito rápido. E essa igreja, eu não sei se eles estavam começando, porque eu nem descobri a história deles direito, ela não tinha nem escola bíblica. Então o que eu fazia? Eu queria aprender. Ao mesmo tempo que eu queria servir, eu sempre fui de estudar, eu queria aprender. E aí o que eu fazia? Não tinha escola bíblica, não tinha como eu aprender, só dava para eu ir no culto, porque lá nesse lugar tinha culto às terças-feiras. Então eu ia no culto, mas eu queria aprender. E aí domingo de manhã eu tinha livro. Aí eu comecei a procurar, me informar, e sabia que algumas igrejas tinham escola bíblica. E aí o que eu fazia? Eu ia na terça, no culto, e no domingo também por conta própria, pegava meu carro e ia sozinho, porque eu não conhecia ninguém. E eu descobri uma igreja que tinha a escola bíblica, não era nem da igreja, e ia na escola bíblica aprender. Nesse meio do caminho, eu conheci o meu esposo.
Né? Olha E eu só. conheci meu esposo, gente, vocês lembram do Orkut? Gente, Sim, eu sou sim, nova, sim. tá? Eu ouvi dizer que tinha um Orkut, tô brincando. MSN? Tinha o Orkut, né? Sim, sim. E o Orkut tinha umas páginas, lembra daquelas, tinha umas comunidades, assim, né? Sim. Aí nessa comunidade, tinha uma comunidade que falava assim, solteiros evangélicos de Bauru. Olha. E aí, eu já tava nos meus 28 para 29 anos, né? Queria formar Sim. uma família, um namorado, uma coisa séria, né? E aí eu entrei ali nessa comunidade. E ali eu conheci meu esposo, nessa comunidade. E ele falou, eu também tava à procura de uma pessoa séria e tal. E a gente começou a conversar e ele era da igreja evangélica. E ele era da igreja do Gasparini, da quadrangular do Olha Gasparini. isso. Ai, rapaz. E aí ele falava pra mim, e eu falei assim, nossa, mas eu falei, ele falou, vamos comigo um dia lá? Eu falei, vou, só que eu só tenho a terça-feira de folga. E aí já pedindo, porque eu comecei a descobrir que os cultos tinha culto no domingo nas igrejas e tal. E eu queria, Deus, me arruma um trabalho em outro lugar, porque eu quero ir no culto, né? Mas eu só tinha a terça. Sim. E aí eu fui com ele, aí eu comecei a namorar, e eu fui com ele na quadrangular do Gasparini. Aí eu falei assim, agora eu conheci uma igreja de verdade, que eu comecei a entender o funcionamento da igreja. Ó. E aí eu realmente criei a minha raiz ali, iniciou minha raiz na quadrangular. Foi ali que eu me batizei, ali eu iniciei a minha vida, a minha jornada, né? Vamos dizer assim, ministerial desde falando. Me casei com meu esposo dentro da igreja, tudo certo. E desde aquela época, que foi meados, vamos colocar assim, 2009, foi que eu iniciei o meu ministério, a minha jornada dentro da quadrangular, e desde lá até hoje, quadrangular, sou apaixonada por essa igreja, né? E assim, tudo que eu vivi, todas as experiências, que foram muitas, né, dentro da igreja, graças a Deus, foi toda uma trajetória. Então, assim, foi eu acredito, hoje vendo, a gente tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais, né, de vida dentro da igreja. Sim. A gente percebe que foi todo um caminhar de Deus, uma direção para que eu chegasse a um lugar que hoje nós vemos que é uma igreja que trabalha, que é uma igreja que realmente é viva, né? A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja viva. Glória a Tem Deus. sua essência evangelística. Exatamente, né? Exatamente. A gente busca, né? A IME, né? A buscar, né? O perdido a qualquer custo, né? Mas, e ela tem todo um funcionamento, uma engrenagem necessária e que funciona, né? E que nos dá essa possibilidade de trabalhar, de viver, de realmente de fazer o evangelho, de levar o evangelho, né? Num formato que dê pra gente caminhar e tenha esse êxito de alcançar vidas, né? Você repara que vem ao encontro que nós temos falado sobre estar separado por ele e depois ele separa para ele no sentido ministerial. Então, assim, você vê que o coração disponível, Deus trabalha com pessoas com coração disponível. Exatamente. O reino precisa de corações assim, sabe? Porque, assim, mesmo sem saber como que era a engrenagem, mesmo como funcionava a liturgia total ministerial, você sempre teve esse coração disponível. Eu quero. Isso é reino. Porque quando nós tem a implantação do reino de Jesus, ele queriam pessoas assim. Ele chamava pessoas que tinham coração disponível. Aí, Pedro, exatamente. né? Vamos lançar a rede? É ali, ó. Vamos. Então, isso é muito gostoso de ouvir, gratificante, né? Como que Deus tem os seus ajustes. E quando a gente tem uma experiência que nem de hoje, de retornar a nossa memória, né? Sim. Toda essa trajetória, a gente vê que realmente como Deus, né? Como Deus vai preparando, né? A sua história, até o ponto aí da conversão, é a mesma que a minha. A mesma, idêntica. Assim, muda alguns detalhes, né? Sim, claro. Mas eu me identifiquei muito com o seu testemunho. Muito até bom. aqui, né? Tem mais algumas coisas, mas olha só que interessante. E os nossos ouvintes, provavelmente, pastor, isso aqui é bem exclusivo seu, tá? Quando você quiser falar com o pessoal que está nos assistindo, esse é a sua câmera exclusiva. Então, os nossos ouvintes, com certeza, vão se identificar, estão se identificando com o testemunho. Porque, assim, o que Deus deve ter feito nesse contexto de propósito, né? Deus tem procurado corações disponíveis para o reino, disponíveis para o trabalho, para a sua seara. Então, é muito interessante isso, cara. E aí entra uma próxima pergunta, pastora. Quando a senhora entrou no ministério, que a senhora já estava ali envolvida na quadrangular, né, do Gasparini e tudo mais, como que foi, a senhora já virou pastora de cara? Como que a senhora foi descobrir que é o chamado pastoral?
né? Explica pra gente um pouquinho até esse momento. Sim, na realidade assim, quando eu me converti, ali logo eu me batizei, me batizando eu já comecei a trabalhar dentro da igreja, iniciei no louvor, depois fui para o departamento infantil, né, e a gente vai passando pelos departamentos, né, auxiliando, trabalhando. Sim. Mas assim, eu sempre gostei, eu acho que, como eu disse, família de rádio, eu sempre fui comunicativo. Gosto de falar, gosto, né, de conversar, tudo. Sou calada, mas quando tem que falar, a gente fala também, né? Mas, assim, e eu não tinha, assim, a intenção, né, o pensamento de algo assim, vou ser pastor, eu quero ser pastor. Sim. Foi trabalhando no dia a dia da igreja, do funcionamento, porém, chegou um momento que eu falei assim, eu quero fazer o ITQ. Olha só. O ITQ. Sim. E como eu disse, eu sempre gostei de estudar, eu até hoje. Até só um ponto, você até mencionou um assunto bem cortando rapidinho, o ITQ. Esse ITQ que ela está mencionando, ela vai continuar falando aqui no raciocínio, mas só para deixar para você, o ITQ é o Instituto Teológico Quadrangular. Também trata-se ali da teologia quadrangular, então assim, envolve bastante coisa sobre vários assuntos bíblicos, administrativo, eclesiástico e tudo mais. Então você que queira fazer parte, queira se inscrever no ITQ, chame a gente no direct, chame também a pastora, para ela vai indicar você, tudo certinho, para você estar podendo ter um pouco mais de aprendizado da sua vida. Amém? Pode continuar, pastor. E aí eu falei assim, eu quero aprender, né, sempre gostei de estudar, eu falei, quero aprender um pouco mais, conversando com a pastora, né, e falei assim, pastora, gostaria de fazer tal, a igreja, iniciei o ITQ, o primeiro ano, e fiz os 3 anos do ITQ, né, e quando eu terminei, a gente tem sempre quando a gente começa, eu acredito que muita gente que começa o ITQ, a gente fala assim, aí começam a falar, você vai ser pastora, você vai ser pastora, e aí a gente fala assim, não, eu quero ali porque eu quero aprender um pouquinho mais, né? Exatamente. Às vezes é difícil você ter alguém que fala assim, desde o início, eu quero fazer porque eu quero ser pastora. A gente fala assim, eu quero ter mais conhecimento. Exatamente. Né? E aí, quando terminou todo o ITQ, né, a pastora, não, eu sei que Deus tem um chamado, você vai passar pela convenção, você vai se tornar obreiro, né, credenciado pela quadrangular, tudo. E aí eu peguei e falei assim, amém, pastora, vou, né, tal, seguindo a trajetória. Mas a gente passa, né, os queridos que vão ter a oportunidade um dia de fazer o ITQ, em nome de Jesus que vocês façam, porque é bênção, né? Exatamente. A gente passa naquele momento das avaliações finais para a convenção, e ali tem a parte da escrita, avaliação escrita, e tem a parte da entrevista. Olha só. E na parte da entrevista, fizeram uma pergunta para mim, não sei se é uma pergunta que sempre faz para as outras pessoas. Qual foi essa pergunta? Você acredita que você tem um chamado para o pastoreio? Você acredita que você foi chamado? Imagina a pessoa falar não. Então, aí eu peguei, na hora eu lembrei, né? A gente pensa assim, vou falar, né? Assim, se Deus permitir, né? Né, a gente vai... Se essa for a vontade dele. Exatamente. Né? Exatamente. A hora que eu fui responder, eu senti algo dentro de mim falando assim, assuma o compromisso. Olha isso. E ali eu peguei, porque eu não ia responder assim. Eu ia responder assim, se for vontade de Deus, a gente está disponível para isso. Aí a hora que eu ia responder, falou assim, pegue para você o compromisso. Aí eu peguei e falei assim, sim, eu acredito. Foi a minha resposta, eu acredito. Convicção. Eu acredito que eu tenho esse chamado. Porém, Deus vai me direcionar e vai me encaminhar de acordo com a vontade dele e o que ele tem para mim, me capacitando a cada dia. E essa foi a minha resposta. Ali eu falei assim, sim, eu estou disponível. Eu acredito que eu estava declarando ali, né, testemunhando na presença de homens aquilo que talvez Deus quisesse realmente que eu falasse. Eu estou disponível para o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Eu tô sentindo daqui, Timóteo, né? O 2 Timóteo 2,15, né? Então, procura te apresentar-te aprovado. E aí, né? e Então, dali, tipo assim, isso foi, só que isso foi agora. Assim, agora que eu digo assim, porque foi em 2021. Foi recente. Recente. E depois desse sim, muitas coisas aconteceram. E se a gente for contar, né? Com certeza. Queremos sim. Fui pra convenção. Nós queremos. Em novembro, acho que foi o novembro de 2021, né? A convenção estadual, passei pela convenção. E, gente, eu tinha um sonho dentro de mim. Aí eu vou abrir para vocês poderem entender. Até porque da convenção. Eu tinha um sonho de ir para o Nordeste. E específico lugar. João Pessoa, na Paraíba. Era um sonho meu. Olha só.
E eu morei lá com meu esposo em 2014. Nós moramos por 6 meses, praticamente deu. Fomos pra lá porque ele já conhecia, falava do lugar, eu não conhecia, senti vontade de ir, falei assim, vamos. Se não der certo, a gente volta. Meus pais ainda eram vivos. Sim. Aí eu falei, meu pai nos ajuda, a gente se ajuda a recomeçar, senão a gente volta. A gente foi para 2014, ficamos 6 meses, não deu certo, mas Deus tinha um propósito, porque logo depois a minha mãe adoeceu e acabou falecendo, então, e eu era muito próxima à minha mãe. Então eu entendo que naquele tempo, se eu tivesse permanecido, eu não ia aguentar essa separação. Deus sabe de todas as coisas, Ele faz tudo no tempo certo de tudo. Lá. Né? Glória a Deus. A ruptura seria mais... Exatamente, eu estando lá, né? E a minha mãe aqui, né? Ia ser algo terrível para mim. Então eu voltei em 2014 e a minha mãe faleceu e meu pai ficou sozinho. E eu sempre com o pensamento, eu quero voltar para João Pessoa. Porque eu tinha assim um pensamento assim, lá é um lugar lindo e eu quero servir a Deus lá. Eu falava para Deus, Deus, o que eu faço aqui? Eu quero servir lá. Né? E além mais daquilo que o Senhor possa proporcionar e me usar para servir. E aí eu fiquei de 2014, quando nós retornamos. Agora em 2021 teve a Covid, teve toda aquela situação. Teve tudo. Eu tenho um testemunho meu de vida, porque realmente eu quase morri nesse período. E meu pai acabou falecendo, né? Sim. Foi em março de 2021. E ali, passando todo aquele período de luto, toda aquela situação, começou a vir dentro de mim de novo, porque eu não queria ir antes, porque eu não queria deixar meu pai sozinho. Sim. Às vezes eu até falava, pai, vamos com a gente, né? Vamos ver essa experiência, mas ele não tinha vontade. E depois que ele faleceu, passou o tempo de luto, né? Fiquei aqui, tudo, mas começou a vir dentro de mim e falou assim, olha, vai tentar, quem sabe, né? Vai viver seu sonho. E ali, quando foi em janeiro de 2022, nós fomos para João Pessoa. Assim, foi tudo muito bem conversado. Eu conversei com a pastora, porque ali eu já estava no começo do auxílio, né? Com certeza. A pastora sempre ali nos ajudando, nos orientando, nos ensinando, mas vendo que se tratava de algo que tinha um sonho, que eu queria mesmo, ela foi ali direcionando, estando junto, mas me abençoou. E aí, nessa convenção, que a gente estava falando do início do ministerial, eu fui para a convenção e chegando lá era a convenção estadual. Então, ali pessoas do estado de São Paulo estavam lá. Com certeza. Passei pela que ele faz aquele caminho, aquele corredor, né? Que as pessoas passam recebendo a bênção. E quando eu passei pelo aquele corredor, e enquanto a gente está passando, os pastores no altar estão orando. Por todos os obreiros que estão ali passando. Quando eu passei pelo aquele caminho, eu ouço uma voz que eu já conhecia orando. E essa voz que estava orando no momento que eu estava passando era o pastor presidente do estado da Paraíba. Olha isso. E eu olhei e eu falei assim, gente, é o pastor, que é o pastor Jaime Ferreira, que é muito conhecido, porque tem a empresa, com também certeza. Faz as construções junto ao Mário de Oliveira, tudo. E aí eu falei assim, é o pastor, mas o que ele tá fazendo? Ele é da Paraíba, o que ele tá fazendo aqui? No estado, né? De São Paulo. No estado de São Paulo. Sim. E aí, quando depois que terminou, o pastor, né, Toninho Stefan, pegou o microfone e aí começou a falar, falou assim, o pastor Jaime falou que quer 120 obreiros dos que estão aí, lá para Paraíba. Olha isso. Ele falou, eu fiz isso, eu tava sentada junto com mais 2 obreiros que estavam junto comigo pela igreja, e eu falei assim, como assim? É o meu sonho ir, ele quer? Né? Eita, eu falei, agora, Deus, eu falei assim, tem que ser. Ali eu já saí de lá, já falei pra pastora, né? Pastora, lógico, a mãezona, né? Achando que aquela situação, achando que talvez fosse algo ali de momento. Falei, não, ele disse que quer e eu quero ir. É meu sonho. É o meu sonho, eu vou viver meu sonho. Dali começou a história de vamos que vou, porque vou, pedindo para Deus sempre a direção, pedindo para Deus abençoar, para que dê certo e tal. Isso na estadual. Aí logo depois teve a convenção nacional. E na convenção nacional, o pastor Jaime lá da Paraíba também estava, logicamente. E a pastora Adriana falou assim, você quer conhecer, você quer ir mesmo? Vamos lá. E fui lá, ela me apresentou pro pastor Toninho Stefan, pastora Lourdes, estavam os dois juntos. E aí ela falou, olha, pastor, né, se tiver um jeito de conversar com o pastor Jaime, ela tem um sonho de ir pra lá, de servir lá. Ele falou, o Jaime tá aqui. Vem cá, o Jaime. Né? E logo veio o pastor Jaime e me apresentou para ele, né? Olha isso. E ele falou assim, ela tem o sonho de ir para Paraíba. Aí o pastor Jaime falou assim,
E né, que a gente, o pessoal fala assim, verdade mesmo? Aí eu falei, verdade. Ele marcou meu telefone e ali eu fiquei na espera, né? Assim, na expectativa que um dia desse certo. Sim. E voltei da convenção, e aí ali eu fiquei esperando, eu falei assim, gente, como que vai ser? Aí eu falei assim, Deus, eu quero viver meu sonho. Se o Senhor me der condições de viver o meu sonho lá, por o tempo que for, né? Eu quero ir. Aí, isso foi mais ou menos em novembro, né? Quando foi em janeiro, de novembro até janeiro, todas as situações se acertaram para que realmente eu fosse. Ficaram favoráveis. Ficaram favoráveis. Aí conversei com a pastora, né? Sim, sempre, né? sim, Tudo debaixo lógico. da bênção, tudo. Quando ela entendeu que realmente era algo que eu queria muito, que era um sonho meu mesmo, ela me abençoou. Na época, fomos lá, conversamos com o nosso superintendente, que estava naquele momento. Ele conversou, apresentei para ele entendeu, né? Elogiou, porque realmente a Paraíba é um lugar lindo. Me abençoou, saí daqui de Bauru, abençoada pela minha pastora, pelo superintendente. E fui para lá, né? E chegando lá na Paraíba, vivi coisas maravilhosas. Foi um crescimento, um aprendizado muito grande. Chegando lá, levei minha carta, a gente leva carta de apresentação, né? Sim. Levei minha carta, entreguei para o pastor Jaime. Ali eu comecei a fazer parte da igreja sede. Você né? trabalhou diretamente com o pastor Jaime. Diretamente com o pastor Jaime. E ali eu comecei assim, foi muito diferente porque é uma outra situação, porque eu tô ali no Gasparini, né, estava desde a minha conversão, praticamente, e ali é uma igreja que nós conhecemos que tem uma igreja com pessoas, movimento, departamentos funcionando a todo momento, mas é uma igreja dentro de uma superintendência, dentro de uma região. Sim. De repente eu fui para uma igreja que era a sede do Estado. Referência. Então, assim... A referência muda. Exatamente. A amplitude, né? Exatamente. Aos nossos olhos, que nós não estamos acostumados, realmente faz um boom, assim, né? Na nossa mente, assim, de conhecer, de viver. E ali, eu lembro que logo que eu cheguei, o pastor já me falou assim, eu cheguei num culto de domingo, né? Ele falou assim, você prega quarta-feira? Eu falei, quê? Foi esse momento, assim, né? E aí eu peguei e falei assim... Aí eu peguei e falei assim, como assim, gente? Ele nem sabe quem eu sou, né? Tudo bem, eu trouxe uma carta, né, tal, mas dentro da nossa Lógico, mentalidade, certeza, do que a gente não vai esperando nada, né? Exatamente. A gente não vai com pensamento de oportunidade de nada, Exatamente. né? A gente vai para sentar naquele banco e só de estar sentado ali já basta, porque já realizou o sonho. Perfeito. E ali eu tive a oportunidade, então, naquela outra quarta, de pregar, e ali foi conhecendo as pessoas, conhecer a esposa dele, pastora Thaís, uma bênção, pastora, que é coordenadora de mulheres do estado, e ali começou a criar um vínculo, ali eu comecei a participar, e eu sempre sou, assim, participativa, envolvida, faz isso, começa na das crianças também, ajuda nas crianças, trabalha no louvor, e ali eu comecei a me envolver com a igreja. E esse envolvimento com a igreja, sede, eles inauguraram uma outra igreja, que é a igreja do Bessa. Olha só. E já foi até uma vez falado pelo pastor Mário de Oliveira nas reuniões, que é uma igreja muito bonita e que ela fica bem perto da praia, então é uma igreja de uma região meio conceituada de João Pessoa. E ali eu fui ajudar como auxiliar naquela igreja, né? E fiquei ali ajudando, era um começo de igreja, então eu tive assim, aquela experiência de uma obra, né, começando do zero, sem ninguém ali, e ficamos ali, eu e meu esposo, e não tinha louvor, meu esposo começou a aprender a tocar violão para ajudar, porque tinha os cultos de domingo de manhã que eles colocaram, e não tinha ninguém, então a gente fazia o culto de domingo de manhã, eu e meu esposo, às vezes não tinha ninguém na igreja que tem essa situação, lógico, né? Literalmente a gente fala assim, foi tipo um novo tempo. Exatamente, a gente fala assim, bom dia, igreja, porque eu sempre fui assim, né? Bom dia, igreja, passa, já não tinha ninguém, né? Mas a gente faz aquilo que a gente faz para mil, a gente faz para eu, meu esposo, meu filho e Deus, porque se tem dois ou mais ali está presente o Senhor. Pastora, né? eu sou assim e falo pro Tiago, porque nós fazemos para ele. Exatamente. É para ele, a excelência é para ele, não importa se é 1 ou 2 ou 3 ou 10 mil. Exatamente. A excelência tem que ser igual, porque é reino, e o reino foi instituído por ele. Então é para ele. Todas as coisas são para
ele, né? Exatamente. Exatamente. Isso é, não é um clichê. Exatamente. Tem que ser Isso é aquela verdade no que diz que o culto é para o Senhor. Exatamente. E não para as pessoas que ali estão. Perfeito. Porque se eu faço bom dia, igreja, ou se eu faço bom dia, igreja, porque tem menos pessoas, eu estou fazendo para as pessoas. Exatamente. Então a minha alegria em cumprimentar, a minha alegria em servir precisa estar para o meu Deus, sendo 1 ou 1000 pessoas. E ali então a gente foi começando naquela igreja, ajudando, auxiliando. E paralelo a isso, como eu era uma pessoa que gostava de ajudar, de fazer as coisas, eu comecei a ajudar também na parte administrativa do Estado. Olha só. Né? E ali, logo depois, assim, foi agora no final de 2023, metade de 2023, chegou para essa igreja, para assumir como pastor titular da igreja do Bessa, o pastor Heitor, que foi, ele é um economista, ele trabalha com toda essa parte, tem esse conhecimento, e ele, então, assumiu a parte da Secretaria do Estado, essa parte de finanças. E eu, como estava como auxiliar dele, fazia os relatórios da igreja, né, como tesoureira da igreja também, então, aí eu passei também para cuidar do Estado, ajudar eles a cuidar do Estado na parte de relatórios, contabilidade do SED, né. Aí, na minha cabeça, vocês imaginam, na minha cabeça, para quem foi lá pensando, eu vou lá sentar na cadeira e talvez servir no Ministério Infantil, assim, na minha cabeça, eu já estava ali com contato de todos os pastores do estado inteiro da Paraíba. Pastores do estado inteiro da Paraíba me mandavam, ai, pastora, desculpa trazer o relatório. Desculpa que para mim, pedir desculpa para mim. A gente tem esse pensamento, né? Deus vai escalando, né? Deus é perfeito, ele vai escalando. E aí eu ficava assim, gente, né? Onde Deus me colocou, né? O que Deus fez comigo, esse sonho que eu tinha de viver tudo. E assim, por isso que eu sou muito grata a Deus por viver essa experiência, grata às pessoas como o pastor Jaime, que sempre me deu essa oportunidade, sim, né, de viver isso lá, e esse crescimento, né, adquirir. E ali, eu estava ali, então eu auxiliava a igreja, tinha alguns convites quando tinha para pregar em alguma igreja ou outra, trabalhava com relatório, parte de contabilidade e tal, e tinha a minha paixão que nunca perdeu do ITQ. Porque eu sempre tive a paixão de estudo, de dar aula, sonho de dar aula na faculdade, universidade. Eu tenho isso até hoje. Eu ainda tenho o sonho de dar aula dentro de uma universidade. É um sonho pessoal meu, né? E aí eu falei assim, aí surgiu a oportunidade de ser voluntária como professor dentro do ITQ do estado lá da Paraíba. E lá é muito difícil as pessoas, né? Culturalmente falando, vamos dizer assim, as pessoas se envolverem, terem realmente o estudo. E aí nós não tínhamos tanto alunos, mas eu comecei como professora ali, assumi algumas disciplinas, e isso foi no final de 2022 mesmo. Em 2023, a diretora do ITQ, ela entendeu melhor se ausentar da direção, e eu estava ali, né, com aquele coração, aquela vontade sempre de servir, né, tipo, tô aqui, né, a gente tá aqui tanto para fazer, para apagar o fogo, né, quando não tem ninguém, tem que fazer, com né, certeza. Então a gente tinha esse coração, sempre teve esse coração, e ali me convidaram, e eu assumi a direção do ITQ, então assim, de um sonho que eu tinha de dar aula no ITQ, eu já fui a diretora do ITQ, pra né? se reestruturar tudo. E ali eu comecei a aprender, fazer aqueles posts para divulgar, para chamar aluno, vamos fazer matrícula e tal. E comecei a divulgar. Gente, foi um presente de Deus. Foi um presente. Porque de uma pessoa que... Isso eu falo assim de verdade. Uma pessoa que foi para, talvez um dia, conseguir dar aula. E eu, quando comecei, a gente tinha 2 alunos. Dentro da sala, 2 alunos na sala de aula do ITQ. E de repente, você vê uma sala com 25 alunos. Meu Deus. Colocados ali por Deus. Ali dentro, ali estavam pastores que estavam, pessoas que já estavam à frente de obra se regularizando, pessoas que estavam chegando, membros que estavam começando na igreja. Meu Deus. E ali eu fazia com amor, um amor por aquele lugar, por aqueles alunos, por aquela instituição, porque eu amo o ITQ. É como você disse até para as pessoas que estão ouvindo, é algo assim diferenciado. É um curso diferenciado, né? É um amor, é um conhecimento assim, o material, as aulas, o envolvimento, a comunhão, tudo que você adquire dentro do ITQ é maravilhoso. E aí eu comecei ali, aqueles alunos chegando e formando aquela quantidade, e a gente tirava foto e via aquela sala lotada, e eu preparava café. Então, assim, foi criando um vínculo de amor com aqueles alunos, com aquelas pessoas, né, que ali estavam. E assim, e foi toda uma jornada, ficamos 2023 lá todo. E quando chegou agora no finalzinho do ano, a gente, acredito que, como eu disse, tem um tempo para tudo.
E acredito que o nosso tempo ali, não sei se finalizou, mas naquele momento precisava finalizar. Entendi. E a gente entendeu que era necessário a volta para casa. Então foi recentemente que você voltou? Foi, tudo recentemente. Foi ontem. Exatamente. Foi tudo muito rápido. Foi ontem. É que nem eu falo assim, as coisas de Deus, elas fluem. Elas vão fluindo, a gente não entende. Flui. Flui, Exatamente. né? Do mesmo jeito que eu fui, né, assim, abençoada, eu fui debaixo da bênção, vivi coisas lindas, maravilhosas lá, né? Tudo que eu vivi, também da mesma forma, retornei. Sim. Né? E assim, eu achei muito interessante porque quando nós tomamos a decisão de retorno, e foi assim por inúmeros motivos, mas assim, dentro mesmo de inúmeros motivos, tinha a questão do meu sonho de estar ali naquele lugar, né? E eu lembro que quando a gente tomou a decisão, eu chorei muito nos primeiros dias. Imagino. Porque eu falei assim, eu quis tanto estar aqui e de repente ter que voltar. Como que eu vou explicar? Isso às vezes até para quem está nos ouvindo, a gente passa por isso. Sonhos que a gente tem, portas que Deus abre, e a gente fala assim, muitas vezes, poxa, você quis tanto isso, Deus abriu a porta. De repente a porta parece que fechou. Aonde está Deus? E a gente tem esse medo de, vamos dizer assim, de levar o nome de Deus assim, falar assim que Deus não fez, que Deus não cumpriu, que Deus não realizou. E em todo o tempo Deus falava comigo assim, eu fiz, você foi, você tinha vontade, você viveu, você cresceu, você aprendeu, né? Você viveu o que você queria, num tempo determinado. E isso vale para mim, pra gente, para quem está nos ouvindo. Com certeza. Que quando a gente tem o nosso coração direcionado por Deus, para que tudo que a gente faça, Deus esteja presente, a gente não tem que temer do que as pessoas vão pensar. Ah, mas você foi e voltou, então é porque não deu certo. Não, é porque Deus tem um plano. Deus teve um plano de me levar, Deus teve um plano de me fazer ali crescer, de aprender, para algo talvez que Ele ainda vá me usar, que eu espero, porque tem que ter um propósito, não é para nós, é para Ele, é para o reino, né? E Ele me trouxe de volta dentro dos planos dele, né? Meu Deus. Quando a gente está no centro da vontade, quando a gente acorda todos os dias e fala assim, Deus, seja de acordo com o que o Senhor quer que seja, não como eu quero. Eu tenho as minhas vontades, mas precisa ser do Senhor. A gente não entende, mas Ele leva, Ele traz, Ele coloca aqui, Ele põe aqui, porque a gente está disponível em todo o tempo. E quem está disponível não pode ficar parado só no mesmo lugar. Porque se eu fico parado no mesmo lugar, a minha vontade, eu não estou disponível. Eu estou na minha vontade. Então, se eu fico no centro, Ele me coloca aqui, Ele me põe ali, Ele me leva ali. Paulo diz isso muito, né? Que nós fomos chamados segundo o propósito. Exatamente. Né? Então, viver esses sonhos seu, mas junto com os sonhos de Deus, porque fica alinhada à vontade dele. Porque nós sabemos que ela é perfeita e boa, agradável, mas não como Paulo disse assim, como, para vocês encontrar essa vontade de Deus, mas encaixe, né? Muito perfeito isso aí. E ministerialmente, para quem está nos ouvindo, eu também, eu tô sendo muito edificado aqui. Meu Deus, eu tô arrepiando, rapaz. Porque, assim, a amplitude de Deus, o trabalhar de Deus, esses ajustes do ciclo encerrando, ciclo se iniciando, fazendo propósito, a sua vontade alinhada com a vontade da necessidade daquele... Olha isso. É muito além de espaço geográfico, é muito mais além de uma pessoa, de uma vontade sua aqui desse estado, alinhada com o estado da Paraíba. Então eu acho que estou impactado. É incrível isso, né? Como Deus faz isso. E às vezes a gente, no primeiro momento, que nem quando eu ouvi, o pastor quer 120, às vezes a gente leva pra gente, né? Tipo, é pra mim, é pra eu ir pra lá. Não tem a ver comigo. Tem a ver com o coração disponível pra servir. Lógico que hoje a gente vê, a gente fala assim, não é porque ele ali, era pra você ir pra lá. Mas era Deus talvez falando pra mim assim, olha, pode ir porque eu te sustento, pode ir porque eu trago a provisão, pode ir porque ali você vai crescer, você vai... ali eu vou te acrescentar conhecimento, eu vou te acrescentar situações que eu vou poder usar enquanto o seu coração estiver disponível. Olha isso. E foi assim, o que eu trouxe para volta, porque quando eu estava ali, que eu estava dizendo assim, nos primeiros dias, quando nós tomamos a decisão de voltar, que eu chorei, eu pedi para Deus assim, Deus, se é a tua vontade, se realmente o Senhor está me levando de volta para casa, me dê paz no meu coração, porque eu estava aflita. Eu preciso da paz e eu preciso que a minha liderança aqui entenda
a situação que eu preciso retornar, que a gente vai precisar retornar. E foi exatamente o que aconteceu. A partir dali, eu comecei a ter paz. E querer voltar. Sabe quando aí você já começa a pensar, poxa, eu vou chegar lá, porque a gente tem a casa, a gente mora ali na rua da igreja mesmo, né? E a gente retornou pra nossa casa, e aí eu falei assim, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso na casa, eu vou arrumar aqui e tal. Sabe quando você começa a fazer planos? Sim. Novos planos? E ali, eu conversei com a minha liderança, né? E a liderança, lógico, eles falaram assim, poxa, a gente sente, não tem nada que a gente pode fazer realmente com esse cara e tudo. Eu falei, não, a gente tá decidido, oramos, né, tudo, direcionamos Deus na frente, e ele disse, mas amém. Estão assim, debaixo. Até o nosso. O pastor Jaime disse assim: eu vejo você, seu esposo, pastoreando aqui, mas a gente entende que há um tempo, vocês estão debaixo, saem debaixo da bênção também. Então, assim, em todo tempo eu tenho essa paz no meu coração. Fui viver meu sonho pessoal. Debaixo da bênção, retornei para a minha casa, que é a parte da reestruturação, de recomeços, também debaixo da bênção, e assim, voltei com aquele pensamento que eu disse, a gente fica com medo, né? Poxa, o que vão falar, né? Deus não sustentou, Deus não deu. Não, Deus sustentou, Deus me fez viver coisas maravilhosas, crescimento, conhecimento, pessoas, experiências, lugares que vivi, conheci, coisas lindas. E retornei, e estamos recomeçando no Senhor, voltamos para nossa casa, já retornamos para o Gasparini, né, na pastora Adriana, e não para, daí eu brinquei com ela assim, nos primeiros dias, depois que nós chegamos, ela falou assim, vou te escalar, né, para fazer tal coisa, eu falei assim, não, pastor, eu tô de férias aí, eu tava na praia, tô de férias, eu não tenho férias não, quer dizer, não para, a gente tem esse pensamento, não para, a gente não tem as férias, o nosso descanso é no Senhor, né, é nele que a gente tá cansado, chega do trabalho o dia inteiro, tem o culto, e a gente fala assim, a minha vontade era tomar um banho e deitar na cama. E a gente vai com esse cansaço mesmo, mas chega na igreja, vem um renovo que a gente, né? A gente não adianta nem falar assim que a gente não sabe de onde vem. Não, a gente sabe. Esse renovo vem do Senhor, Ele nos renova, Ele nos coloca de pé, nos dá alegria, a gente ali conversa com todo mundo e já começa a trabalhar, se envolver. Aí você já vê, você já não tá nem querendo voltar mais pra casa, porque você tem que até as pessoas te tirar da igreja, que senão você não vai embora. Exatamente. Né? E agora vem aquela pergunta que não quer calar. Voltaria pra lá de novo? Ela é direcionada. Exatamente. E era isso que eu ia dizer, assim. Eu falo que o meu coração... Eu não sei, eu falo de verdade. Até hoje eu tento entender isso. Eu não sei que amor é esse que eu tenho por esse estado da Paraíba. Eu não sei, porque eu não tenho parente nenhum. Sabe? Olha isso. Não conheço ninguém, assim. Agora eu conheço. Conheço, né? Agora conheço. Mas assim, não tem uma origem. Praticamente todos os pastores do estado você conhece. Exatamente. Assim, mas eu não tenho assim, nada que fala assim, olha, né, me traz a memória de família. Não, muito pelo contrário, entendeu? Assim, eu falei assim, gente, como pode ter esse amor? E existe um amor, né? Mas eu volto na questão do tempo. Eu acho que tem que ter o tempo de Deus. O tempo. Eu não sei o porquê Deus porque a gente traz isso, né? O ensino assim de que quando as coisas surgem no nosso coração e desde que elas sejam testificadas no Senhor, a gente entende que é um sonho que Deus coloca pra gente sonhar. A gente sonha e Ele executa, né? Então assim, antes de eu pensar que era o meu sonho, eu creio que é algo que Deus já estava trabalhando dentro de mim. Sim, e eu sonhei com certeza, dentro do que Ele queria. Mas foi um tempo. Então, assim, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei porque eu tenho esse amor. Eu não sei vive o que Deus quer. Exatamente. E aí, eu estou assim, nesse centro. Eu voltei e essas foram as minhas palavras para Deus desde quando voltei. E assim eu permaneço com essas palavras, sem entender. Mas, como eu digo para o Senhor, estou no centro da tua vontade. Aquilo que o Senhor me permitiu viver, aquilo que eu aprendi, que eu tive, que eu tenho a gratidão hoje em dia de dizer assim, obrigada, Senhor, porque eu vivi, aprendi, conheci. Eu não sei para onde o Senhor vai usar, né? Porque Deus, Ele não derrama bênçãos e Ele não te ensina se Ele não for ter algum propósito. Ele tem sempre um propósito. A gente é que não entende às vezes, né? Mas Ele sempre tem. Então, assim, o que o Senhor quiser fazer, eu estou no centro da tua vontade. E assim, graças a Deus eu tenho meu esposo e meu filho que me entendem, né? E assim, meu esposo, ele fala que ele tem ele sempre falou isso, desde quando eu conheci, que ele viu o meu direcionamento a servir. Que
em tudo que eu for chamada a fazer, ele com o compromisso dele com Deus, que ele nunca vai ser um empecilho. Ele nunca vai dizer não. Ele nunca vai ser aquele que vai falar assim, não, nós não vamos, que eu não quero fazer. Sim. Ele sempre vai junto, ele sempre está junto, porque ele colocou isso. E junto vem meu filho, que topa todas também essa situação, vai e volta, porque foi uma viagem longa, nós fomos de carro, né? Fomos e voltamos de carro, levamos mudança, trouxemos mudança. Quanto tempo é daqui até lá de carro? Desculpa a pergunta. Acho que foram 3 dias e meio, quase 4 dias de viagem. É longe, mas é a viagem mais deliciosa. 4 dias de carro? Mais delicioso, porque eu não dirigi, não. Deixei ele dirigir. Não, nós saímos em cidade. A gente saía bem cedo dos lugares, saía bem cedinho, tipo assim, pra não dirigir à noite. Então a gente saía bem cedo, né? E aí tomava café da manhã em algum lugar, viajava o dia todo, almoçava, fazia as paradas, né? Porque não fomos sozinha, eu, meu esposo e meu filho. Nós fomos, eu, meu esposo e meu filho, um gato e um cachorro dentro do carro. Olha, né? Isso. Dentro daquela casinha de cachorro lá de gato. Nossa. E aí nós fomos, então aí chegava umas 5, 6 horas, calculava ali pelo GPS ali qual era a cidade mais próxima, e ali achava um hotel e dormia. Acordava no dia seguinte, partia de novo na estrada. Então foi uma viagem maravilhosa. É uma aventura. Né? E fomos e voltamos desse jeito. Então, assim, foram experiências, por isso que eu falo assim, de 2021, vamos pensar assim. Não. Até agora, nós estamos entrando em junho de 2024. Quantas coisas Deus não fez na nossa vida? Meu Deus. Pastora, como a senhora já alertou aqui conosco, falando dessa data, você pegou a pandemia lá. Ou aqui? Não, eu peguei aqui. Eu peguei porque em 2021... você já tinha... Em 2021 eu fui a obreira, né? E dali começou todo o movimento, vamos dizer assim, né? Toda a situação. Sim. Eu fui pra lá no início de 2022. Em 2021, quando foi em março de 2021, que foi aquele ápice, né? Foi o ápice da pandemia. Foi um momento que realmente é um testemunho de vida meu, assim, do agir, assim, Deus sempre teve tudo, né? Eu gostaria que a senhora detalhasse essa experiência, né? Sim. Que a senhora falou que foi de quase morte, para quem está nos assistindo e para nós também. E acredito que é um testemunho, né? Que vai ficar. 2021, quando foi em março, que realmente nós estávamos falando, foi o ápice, né, da pandemia. Eu lembro até hoje, eu comecei, como todo mundo, a gente não saía, a gente tinha realmente essa preocupação, não tínhamos contato nem com parentes. Uhum. Era aquela situação que ninguém se via por WhatsApp. E quando foi em março eu adoeci, né? Eu comecei a ter alguns sintomas, fui até o hospital no pronto atendimento do Covid. Uhum. E aí eu fui no pronto atendimento, eu lembro que eu estava ali no pronto atendimento da Unimed, tomei os remédios e tal, aquela batelada de remédio, um monte, trouxe para casa, tomei, comecei a piorar, respiração, aquele tipo todos os sintomas. Já tinha sido diagnosticado? Tinha diagnosticado, mas eu ainda estava na situação leve, que estava para administrar em casa. Beleza. Aí começou a piorar em casa e fui pro hospital com a respiração muito ruim, né? E quando cheguei no hospital, minha oxigenação estava muito baixa, falaram assim, vamos internar. Ali, eu estava naquela fase da Covid, que era o ápice, que a gente tinha o medo de ir pro hospital e falar que vai te internar. Porque a gente tinha pensamento, né, de que quem entrava numa internação não voltava para casa. Exatamente. E ali começa a entrar o desespero, porque meu marido e meu filho, nós sempre fomos 3 unidos, só nós 3. Nós não, ali eu só tinha meu pai, né? Minha mãe já tinha falecido, né? Então, assim, a nossa família era uma família pequena. Covid era aquele momento que ninguém queria ficar perto de ninguém. Com certeza. Né? E eu ali estava, provavelmente meu marido estava, meu filho também estaria, né? Então, daquele momento que eu entrei no hospital e eles falaram assim, ó, vamos internar, ali me deu aquele medo, porque eu falei assim, ó, eu não vou ver meu filho mais. Porque a gente tinha essa ideia, né? Quem entra pra internar não volta pra casa. E ali, mas não tinha jeito, porque você fica num estado tão ruim da sua saúde que você pensa, mas você não pensa ao mesmo tempo. Exatamente. Porque você não tá vendo mais nada, você tá ali quase desmaiando. Exato. E dali eu internei, né? E comecei a ter uma piora, né? O único contato que a gente tem é pelo celular, com a família, né? E aí eu comecei a piorar dentro do hospital. E fui pra ala, porque lá acho que eles dividem por ala que tá mais ou menos, né? Quem tá fraco e quem tá gravíssimo. E dali eu fui pro leve, comecei pro mais ou menos e fui pro grave, né? E quando eu tava no grave, eu já tava numa situação que eu só tava quase que ouvindo,
Meu Deus. Os outros pacientes. Eu já não tinha força para abrir o olho, esse tipo de coisa. Falava muito pouco com meu esposo pelo telefone. E eu lembro até hoje que tinha um paciente do meu lado e que ele chorava de desespero. E aquilo ali estava me trazendo mais desespero dentro de mim, porque eu via o sofrimento dele e eu ficava desesperada achando que eu também ia ficar daquele jeito. Meu Deus. E aí eu falei pra médica assim, mas eu falo que Deus é Deus, né? Ele de um jeito, ele colocou assim pra mim assim, se acalma. Meu Deus. E aí eu precisava me acalmar. Eu comecei Deus é tão lindo que ele trabalha dentro da gente, mesmo numa situação de um leito de hospital que a gente está quase que inconsciente. Eu comecei a descobrir que a Covid ali, quando você estava numa internação, você precisava trabalhar a sua mente. Porque se você tivesse a sua mente fortalecido, seu corpo, a sua mente fortalecido, você conseguia fortalecer também o seu corpo. Com certeza. Você não podia se entregar. A questão ali era, você não podia se entregar. Né? Você estava fortalecendo o seu psique, né? Exatamente. A sua alma. E ali, mas eu lembro que eu estava desesperada. E aí eu pedi para o quê? Eu pedi para a médica, me dá um calmante. A primeira vez que a médica dali, como eu percebi isso, eu falei assim, eu preciso de um calmante. Porque eu não aguento ver essa pessoa do lado, porque eu tô ficando desesperada. E aí ela percebeu que eu estava desesperada, ela me tirou daquele quarto. Colocou no outro quarto. E ali, mesmo grave, eu lembro que eu mandei mensagem pro meu esposo. E eu disse assim, e foi muito, até me causa assim uma lembrança, emoção, porque o momento, eu escrevi assim pra ele assim, amor, eu não sei se eu vou aguentar, porque eu estou muito mal, sabe? E foi assim um momento assim, eu falava assim, eu não sei como que você vai explicar pro Castiel. E foi assim, foi um momento particular assim. E só que Deus foi tão lindo que mesmo eu não entendendo, mesmo eu não conseguindo ver direito ali, eu lembro que tinha uma enfermeira que eu não sei o nome, que eu não vi, a gente não via. E toda vez que ela entrava naquele quarto, ela entrava louvando. Meu Deus. E ela cantava aquela canção da Cassiane. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu preciso resistir. Eu preciso resistir. Em todo momento eu preciso resistir. Deus me ajuda a ter força. Me ajuda a ter força e resistir. Porque o corpo o Senhor trata, mas a minha mente precisa querer. Eu preciso estar forte, estar aqui, né, e lutando. E ali eu fui percebendo que eu estabilizei o emocional e o corpo. Assim, tipo assim, hoje eu consigo analisar tudo isso, mas lá naquele momento você não imagina, você não analisa. Com certeza. Achou um equilíbrio ali. Exatamente. E aí eu comecei a ter uma melhora, porque dali eu iria para intubação. Só que conversando com meu esposo, eu já tinha outra situação aí, porque meu esposo estava com a Covid, também já avançando. Meu filho, graças a Deus, teve a Covid, mas ficou leve, como muitas crianças tiveram. E meu pai precisou internar. E meu pai, ele estava num outro hospital, na Beneficência Portuguesa, eu estava na Unimed, e o meu esposo começou a ficar pior. Meu Deus. E a minha preocupação era, se meu esposo piorar e precisar internar, onde eu vou deixar meu filho? Que eu não tenho ninguém. E a minha tia não podia ficar com ele, porque já era mais de idade, tinha problemas de saúde, não, aquele tempo, quem tinha problemas de saúde não pode ficar com alguém que estava com vírus, né, com a Covid. Eu falei assim, e aí ele começou a me dar, eu falei assim, Deus, me fortalece, porque eu preciso sair dessa, E ali eu fui melhorando. Meu Deus. Fui melhorando. Meu Deus. Só que assim, pra eu ter aquela melhora de conseguir entender a situação com oxigênio, né, no grau lá em cima, assim, eu só não tava com o tubo, né, mas eu tava com oxigênio no grau elevado, porque você não aguentava respirar, nem sair da cama, fralda, sabe, aquela situação que você não consegue nem andar, né. Meu Deus. Eu tive uma resposta de Deus, que Deus estava ali comigo tão grande, tão lindo, porque Deus, nosso Deus, ele é lindo, e ele não precisa te dar uma casa, ele não precisa te dar um carro, ele precisa trazer resposta onde você precisa, e às vezes é numa dor, às vezes é numa palavra tão pequena, que você às vezes precisa, e Deus está ali. E Deus, ele me trouxe de uma forma tão linda que ele estava ali, porque quando a gente estava internado, como a gente não tem contato com a família no seu WhatsApp, eles mandam aqueles boletins para a família, diários. E aí eu queria saber quem era a médica que estava me atendendo, porque ali eu comecei a ter uma melhora, mas eu queria saber quem é a médica, eu quero um calmante, eu quero, né, saber, e aí eu vou melhorar, né, aquela história. E quando eu fui descobrir o nome da médica chamava Maristela. E Maristela era o nome da minha mãe. Meu Deus. Aquilo pra mim
E aquela médica, ela dava um retorno para minha família de uma forma tão linda, tão amável, tão preocupada. Olha, nós estamos cuidando da Mariana, nós estamos cuidando, sabe assim? E ali, junto comigo, toda vez que ela vinha, ela me explicava sem mascarar nada. Ela falou assim, olha, tá grave, mas você tá melhorando. Olha, já vou abaixar, vou diminuir o oxigênio, você tá melhorando, você vai sair dessa, você vai melhorar, sabe assim? E quando eu descobri o nome dela, que era o nome da minha mãe, eu senti o amor de Deus comigo ali naquele lugar. Eu senti realmente que Deus estava comigo, me fortalecendo, me levantando, me restaurando a minha saúde. E ali dali foi melhorando. Dali foi uma melhora, uma atrás de melhora, graças a Deus foi melhorando. Só que ao mesmo tempo que eu estava melhorando, o meu marido estava piorando. E realmente ele saiu de casa, ele estava com uma tosse muito forte, e ele tinha um casal que era da igreja, né, que trabalhava, fazia parte do louvor, e eles falaram assim pro meu esposo, Gilberto, você vai no médico, você vai levar... Meu esposo não tinha plano de saúde na época, né, e ele tinha que ir pro pronto-socorro. E aí ele falou assim, você vai pro médico, vai levar o caixel junto, deixa o caixel aqui, você vai no médico e depois você pega, né, para não ter que levar criança, tudo. Ele falou, tá bom. Ele deixou o meu filho lá, e foi porque meu pai estava internado. Então eu falei assim, em vez de você ficar em casa, vai para casa do meu pai que você cuida dos animais lá do meu pai e tal. E ele já tinha feito uma mala, né, dele e do Caxiel. E ele deixou o Caxiel na casa desses meus colegas da igreja, né, e foi pro médico. Do que ele foi, dali ele foi internado. Meu Deus. E dali meu filho ficou na casa de pessoas que são bênçãos, porque não tinham esse compromisso, não fazia parte da minha família, mas aceitaram ficar com meu filho naquela só porque eu não tinha realmente... Quantos anos o Caxiel tinha? Na época ele tinha 9 anos. Olha isso. Eu nunca tinha dormido longe do meu filho. Eu nunca tinha deixado meu filho na casa de ninguém, nem meu pai, porque aquela mãe coruja, sim, lógico, sabe? Lógico. E foi assim, gente, agora meu filho tá lá, meu marido no hospital, meu pai num outro hospital e eu aqui. Meu Deus. É onde você vê o assim, cenário do caos. É onde você enxerga e fala assim, ó, você não tem o controle de nada. Eu tenho o controle de todas as coisas. É onde a gente vê que Deus tem o controle de tudo. E Ele trabalha, e Ele cuida. Eu cuido de você aqui, cuido da sua família, do seu filho ali, cuido do seu marido ali, da sua família, do seu marido. Eu cuido de tudo, eu tenho o controle de tudo. Só que pra gente, a gente, né, não entende. A gente fica nervoso, preocupado. E ali, meu esposo internado, e ficou internado. Eu fiquei internada mais ou menos um mês. Um mês de internação. O meu esposo ficou internado mais ou menos quase 15 dias, eu acho que foi. E se eu não me falha a memória. E meu filho ficou com esse casal. Minha tia dava o apoio, tipo, só levar comida, fazia compra, levava lá, pra lá e tal. Aí depois disso, eu comecei a sentir que meu filho já não tava mais assim à vontade. Porque além de tudo, eu tava com... Eu sempre, vocês vão me conhecendo, vocês vão vendo. Eu sempre falei do início, eu sempre fui uma pessoa que procuro encontrar coisas boas mesmo nas coisas ruins. Sim. Então, quando eu fazia videochamada com o meu filho, eu não podia falar assim, ai filho, como você tá? Tá bem, a mãe tá bem, tá melhorando. Não, eu tinha que fazer assim... Oi, filho, tá passando férias aí, né? Numa casa diferente. Ó, filho, aproveitem aí. Você pode ficar até tarde vendo televisão, né? Assistindo desenho, sabe? Por dentro, me corroendo. Mas eu precisava passar isso pra ele. E ali, mas eu fui começando a perceber que ele não tava mais já querendo. Acabou as férias, o momento. E ali tinha uma outra amiga minha, que aí eu já tinha trabalhado, e ela tem um filhinho pequeno que eles se conheciam, e ela falou, Mari, deixa comigo. Eu vou pegar ele lá, eu pego ele fica em casa, aí foi melhor, porque já foi nos últimos dias que eu estava internada. Mas quando eu estava realmente melhorando, ao ponto de enxergar uma alta, né, ali depois de alguns dias, mas ainda sem previsão, porque estava com oxigênio, meu pai piorou muito. E eu falava com meu pai pelo WhatsApp. E ali meu pai, então, foi para intubação. E ele foi para intubação e não resistiu. Foi assim, na mesma noite. Meu Deus. E ali era aquela situação que quase a gente não enterrava as pessoas e eu não conseguia nem estar perto. E ali vem aquele desespero. Eu não consegui nem dar tchau pro meu pai. A única coisa que eu pedi foi pra minha enteada, que eu pedi pra ela assim, ela foi no enterro e eu falei, faz uma videochamada, porque eu preciso ver meu pai sendo enterrado. Eu preciso viver esse luto, né, de ver isso. Essa ruptura. E ali, eu de dentro do hospital, eu não podia, ao mesmo tempo que eu estava vendo aquela situação, eu não podia me desesperar, porque se eu me desesperava, a minha oxigenação caía, porque a Covid, ela fazia isso. Se você ficava nervosa, se você perdia calma, você fazia as suas
oxigenação descer, e aí eles queriam te entubar, porque eles acham que é você piorando. Então, eu tinha que manter a calma, mas vendo aquela situação, vendo meu pai por vídeo sendo enterrado, assim, e foram as minhas palavras, eu lembro até hoje, eu estava sentada na cadeira lá do hospital, e eu disse, quando me ligaram e falaram a notícia, eu falei para Deus assim, o Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu era muito próxima do meu pai. E eu era aquelas pessoas que falam, eu te amo a todo tempo. Pai, eu te amo, pai, vem aqui. Então, assim, eu vivi. E é isso, eu até deixo isso até para as pessoas que estão nos ouvindo. Viva o hoje. Hoje eu tive até uma experiência com a pastora Adriana, que foi num velório agora cedo de manhã. Passei com ela rapidamente, nós fomos lá fazer uma oração. E eu falei assim para ela assim, ela falou, obrigada, filho, por você me acompanhar. Eu falei assim, pastora, a gente precisava ir num velório de tempo em tempos. Porque a gente faz uma reflexão da vida, né? Que a gente tem que viver o hoje, viver, né? Aproveitar, estar próximo das pessoas que a gente ama. Às vezes a gente tem preocupação com tantas coisas na nossa vida, com o que vai acontecer, com o meu projeto, lá na frente. Mas assim, agradeço hoje, agradeço essa água. Gente, o respirar sem aquela máscarazinha do oxigênio, quando eu pude tirar a primeira vez, a gente não valoriza esse que Deus nos dá. Então a gente, assim, aproveitar cada instante, valorizar esses detalhes da vida, sabe? Pequenos ao nosso olhar, tão assim de querer, de crescer, que é bom, que Deus também quer que a gente cresça, sim, né? Sim. Mas a gente procurar ter o equilíbrio disso tudo, equilibrar a conquista com aquilo que Deus já nos dá, com as nossas pessoas tão próximas, nosso esposa, filhos, pessoas tão perto da gente, sabe? E assim, tudo isso nos leva a refletir, né? E tudo isso que eu vivi, aí, mesmo não podendo estar com meu pai, né? Eu fui grata a Deus por todo momento que eu vi, porque eu vivi junto com ele, sabe? Eu não fui uma pessoa que estava ausente, aí depois eu falo assim, puxa, se eu tivesse, lógico, se a gente pudesse ter um minutinho a mais, né? A gente brigar, tivesse um telefone que a gente pudesse ligar, né? Pra falar, sim. Lógico, a gente quer, mas eu sei que eu vivi intensamente com meu pai, com a minha mãe, e isso me dá esse consolo do Espírito Santo, sabe? De não ficar assim, falando assim, poxa, podia ter feito, podia ter falado. Não, eu falei, eu vivi, sabe? Então, Deus me deu essa paz, sabe? E assim, tudo que eu vivi foi Deus atuando na minha vida, foi Deus me dando direção, fortalecendo, mostrando, e acho que com o coração também que eu querendo viver essa disponibilidade para Deus, eu acho que eu permiti com que Deus agisse assim na minha vida, né? Glória a Deus. Pastora, que sensacional. Vocês viram o que eu falo, né? Não, pastora, sinceramente, para mim, eu quase chorei de verdade, porque tocou muito comigo, no meu coração, e acredito que vai tocar em qualquer pessoa que estiver assistindo esse episódio, que seja edificante mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos chegando ao final desse maravilhoso episódio. Acho que passamos aí de 1 hora. Já. Né? Inclusive, eu só queria que você desse nessa câmera que está focado na senhora uma consideração final para quem está nos assistindo. Aí nós encerramos. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Eu sou grata a eles, grata a Deus, pastor Yasmin, pastor Tiago, minha pastora Adriana, né? Toda a liderança da nossa igreja. E a consideração final que eu trago desse momento que a gente viveu, e eu falo assim, a gente chega até aqui preocupado, não é que eu vou falar? Porque não é sobre nós, é sobre algo muito maior, é sobre Deus, é sobre aquele que tem algo na sua vida tão grande, que muitas vezes a gente não entende, não sabe o porquê de estar, que nem eu estou aqui nesta tarde, nesse momento, falando com vocês, trazendo algo que eu falei para Deus assim, Deus, que eu leve algo que seja do Senhor, porque eu tenho jornadas, experiências, coisas lindas que vivi contigo, mas o Senhor precisa reinar ali, o Senhor precisa aparecer. E a consideração final que eu deixo, sabe, um conselho, uma palavra amiga, é que tenham sempre a certeza de que Deus tem o controle de toda a situação e que Ele tem um propósito. Mesmo que às vezes a gente não entenda esse propósito, mesmo que a gente às vezes fique ansioso por coisas que a gente busca, por respostas, confie, espere, permaneça.
Seja grato pelas circunstâncias pequenas do dia a dia. Seja grata porque você acorda. Seja grata porque você acorda e toma aquele copo d'água que lava o seu corpo por dentro. Seja grata por tudo, sabe? Seja uma pessoa grata por tudo que você possa viver no seu dia a dia. E mesmo com as coisas difíceis. Porque nas coisas difíceis, que às vezes possam trazer dores, possam trazer inquietações, também traz aprendizado. A gente aprende, a gente cresce. As dores que possam machucar, Deus trata, Deus cura, né? Deus nos restaura, Deus nos coloca de pé, Deus coloca um sorriso no nosso rosto e nos permite essa caminhada. Então o segredo, assim, vamos dizer assim, qual é o segredo? Qual é a chave? É Deus. Ele é a resposta de tudo. Ele é a direção de tudo. É Ele que nos sustenta, é Ele que está com você, que está nos ouvindo. Porque esse momento que nós estamos aqui não é sobre mim, não é sobre o Anderson, não é sobre o Thiago, é sobre Deus. Exatamente. Ele nos trouxe, nos reuniu, nos fez nos conhecer, nos fez estarmos juntos para algo maior. O que é, nós não sabemos muitas vezes, mas Ele sabe. E Ele já tem preparado na sua vida para o que Ele quer fazer. Então que seu coração esteja disponível sempre, esteja grato sempre. E que você viva, testemunhe, glorifique tudo o que Deus ainda fará na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, pastora, muito obrigado. E ó, um presentinho Ai, do Pod Forte, um chaveirinho. Nossa, chaveiro. Que lindo. Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. Eu amei. Nós amamos a tua presença. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a senhora, a tua família por um todo. Amém. Tá? Que a senhora continue mesmo, com esse coração disponível para cima, Amém. Nunca parar. Amém. Amém? Em nome de Muito Jesus. obrigado mesmo. Pastora, eu tô lisonjeado e privilégio, né, de servir o reino e encontrar pessoas com esse coração batalhadora, guerreira, né? Uma mulher de fé, uma mulher que inspirou com certeza e tem inspirado, né, outras mulheres, né, outros homens também, irmãos na fé. Foi um privilégio estar aqui conosco, sabe? Com a senhora aqui nesse sentido de testemunho. Foi muito edificante mesmo. Acredito que vai impactar vidas aí. O seu testemunho desse processo do Covid, para mim, foi uma mulher guerreira. Deus escolhe pessoas certas mesmo, sabe? Pessoas separadas para um propósito, né? Segundo a vontade dele. Fica aqui meu abraço para sua família, um abraço para a pastora. Desde já quero agradecer a sua audiência, agradecer que você esteve aqui conosco, né, participando desse episódio maravilhoso, né? Quero deixar um abraço, né, para nossa pastora local, pastora Yasmin, né? Também desejando nosso carinho, né? Expressar o nosso carinho desde a nossa liderança nacional, liderança estadual, liderança regional nas pessoas, pastor Mário Oliveira, pastor Toninho, pastor João Amarildo. E, irmão, tamo junto, né? Muito obrigado. Obrigado por mais um episódio, né, edificante. Esse episódio com a graça de Deus. Eu acredito que vai ser um episódio memorável, né? Com certeza, Esse, sim, assim como todos. Com certeza. Você que chegou até o final conosco nesse momento, obrigado pela tua presença. Compartilhe esse vídeo com o próximo. Mande lá, assim, toque no sininho para você receber as notificações. Assine o canal para você estar inteirando todas as quintas-feiras, 20h30, ao vivo pelo YouTube. Você também recebendo os vídeos aí e os flyers também. Siga-nos nas redes sociais, né? O Instagram, podforte.i, aqui você vai ver várias informações, fotos dos convidados, assuntos de temas importantes. E muito obrigado. A sua presença é indispensável para esse projeto evoluir. Também gostaria de terminar agradecendo os nossos apoiadores, a Natália, também a 3UP Impressões. Muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês. E você que deseja atender também este chamado, também deseja abençoar o Pod Forte, adquirindo um boné, então que você possa nos contactar, que estará sendo abençoado em nome de Jesus. Amém?